Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Pura Vida da Mara, que infelizmente não pôde comparecer hoje. E a gente vai falar hoje com o Ivan Mello, falar de resíduos sólidos. Então, para começar, o que são resíduos sólidos? Bem, resíduos sólidos é um termo que se usa para quando você tem algumas situações de processo onde sobram produtos. Então, resíduos. Lixo. Aí você tem os resíduos líquidos, que seria o esgoto, tudo que sobra de dentro de casa, que é tratado pelo saneamento básico. E os sólidos, que é o restante dos processos. A gente tem vários tipos de resíduos sólidos. Os básicos, dentro dos resíduos sólidos urbanos, que é uma palavra que se apelidou de RSU, são os que são gerados pelo uso doméstico. Aqui em São Paulo, hoje, a gente está em torno de quase 10 mil toneladas por dia de geração de resíduos sólidos urbanos pelas residências. Somado ao que se gera de resíduos sólidos de construção, de saúde e industriais, a gente chega em São Paulo a descartar 15 mil toneladas por dia. 15 mil toneladas por dia, só na capital de São Paulo. Então, é um mundo literalmente de lixo, que a palavra é uma maneira de falar mais carinhoso do lixo, né? É um mundo de resíduo que tem que ser tratado, tem que ser entendido e tem que ser transformado de uma maneira. E para isso, assim, o nosso trabalho é buscar tecnologia, e buscar tecnologia que faça o tratamento do resíduo de uma maneira inteligente. Por quê? Porque a gente pode pegar o resíduo e transformar em uma série de produtos, retransformá-lo, reusá-lo, reciclá-lo. E o nosso trabalho dentro da estrutura de consultoria é exatamente esse, entender no mundo o que funciona melhor. É um absurdo o que a gente perde de dinheiro no lixo, né? Porque como você usa tanta coisa e descarta tudo. A gente tem que entender o seguinte, dos processos de reciclagem mesmo, só 0,7%, ou seja, menos de 1%, é feito reciclagem dentro das cooperativas que existem aqui em São Paulo. A gente pode ter uma tranquilidade no seguinte aspecto: os processos realizados no Brasil de aterramento é um termo que se usa exatamente porque é feito o posto lixo, quer dizer, se prepara um lugar muito grande, aquele lugar é tratado, usa-se uma película de 2 milímetros, chama-se PAD, que é polietileno de alta densidade, por cima dele um processo de amortização, onde é posto camadas de lixo, são camadas de em torno de 5 metros, onde 4,70 metros é de resíduos compressados e mais 30 centímetros de terra, por isso que chama aterro, porque a terra tira o ar do processo, ou seja, o processo do lixo ser transformado, do resíduo sólido ser transformado, é um processo anaeróbico. Os modelos nacionais hoje em uso, na sua grande maioria, não nas 100%, mas a grande maioria, são excelentes. Inclusive, existem aterros aqui dentro do estado de São Paulo que têm visitas de comunidades europeias, os franceses vêm com frequência conhecer o que está sendo feito aqui, porque a gente tem sim, por esse volume tão grande, um descarte muito bom, mas a situação é a seguinte: não haveria necessidade de haver o descarte que há, porque a gente poderia... Dá para ganhar dinheiro com o aterro ou com o lixão, mas dá para ganhar muito mais dinheiro se for pensada antes a forma como é descartada, né? Agora não vamos confundir, aterro com lixão, porque... Sim. É que eu falei os dois. Eu falei os dois, eu não falei só. O lixão é aquele processo que é chamado antigo, onde realmente você tinha ao ar livre os processos, existia urubu, existia insetos, existia crianças catando objetos, comida, e pessoas que viviam naquela situação. Um aterro é um lugar isolado, onde as pessoas vão, assim, não tem acesso, chegam os caminhões, é processado tudo aquilo dentro de um processo extremamente mecanizado, bem feito, e trabalhar de uma maneira que não haja passivo ambiental. O que é passivo ambiental? É uma sobra daqui para gerações futuras. Então, você não vai ter a saída do churume, que é aquele líquido que o lixo solta, você não tem a saída dos gases metano, que é o gás que o lixo solta. Isso tudo é captado, o churume por baixo, o gás por cima. O gás é utilizado para geração de energia elétrica. Do lixão, então, nada? Diretamente do lixão, nada. Nós tínhamos experiências aqui na década de 70, interessantíssimas, que foram não postas mais em pé, foram descontinuadas, de compostagem. E esse trabalho
Foi um trabalho que permaneceu por muito tempo, tinha as usinas de compostagem aqui em São Paulo, onde você conseguia fazer um trabalho de reciclagem dos resíduos orgânicos de até 20% do que era descartado. Se você considerar que até 47% do que você descarta é passível de reciclagem, porque não é resíduo orgânico, 20 ou mais, 30% poderia ser compostado e gerado um componente que se chama CDR. CDR é combustível derivado do resíduo, que pode ser usado numa caldeira para fazer cimento, pode ser usado numa caldeira para uma fábrica. A gente tem a chance de utilizar, como é feito, por exemplo, em países hoje asiáticos, assim, descarta, não chega a 20% do volume final que você recolheu. Existe ainda lixão no Brasil? Existe lixão, inclusive no estado de São Paulo, e eles estão sendo gradativamente trabalhados. O CETESB faz um trabalho maravilhoso de fiscalização e acompanhamento, e algumas cidades aqui, até o final do ano passado, tinham 18 cidades no estado que estavam necessitando ser adequadas para um processo totalmente sem geração de passivo ambiental. E fora do estado de São Paulo, existe sim, mas é uma situação que, demandadas a definição clara das políticas públicas, tende a melhorar positivamente cada vez mais. A gente tem a lei de resíduos sólidos urbanos. Eu ia perguntar exatamente isso. Porque aqui esse no projeto Brasil, de lei, gente, para quem não sabe, a gente ficou com esse projeto de lei tramitando aí durante 19 anos. Já fazem 19 anos. Imagina, você... depois a lei já está toda antiga, não tem mais como usar. Então, na verdade, toda a lógica de resíduo sólido, ela já está formatada aqui no Brasil, porque existe a situação da lei, que é uma necessidade. Agora, existe sim todas as normatizações que os organismos, como a CETESB e outros organismos como o CONAMA, definem. Essas normas, elas vão definir padrões que devem ser seguidos, inclusive nos aterros. E os aterros aqui que estão em uso hoje no Brasil, eles têm no máximo 10 anos, aqui em São Paulo principalmente. Então, são aterros jovens que seguem padrões estritos de tecnologia. Grande diferencial é que quando a lei agora implementada, e deve ser agora durante 2010 até agosto, a gente vai ter a corresponsabilidade direta, ou a responsabilidade direta das empresas por todo o processo de fabricação. Esse é o diferencial, porque hoje uma empresa compra insumos, modifica e transforma esses insumos em produtos, e depois tudo que sobra dessa situação, não há uma corresponsabilidade. Aqui no município de São Paulo, o ano passado, em setembro, foi promulgada uma lei, a 616, que já corresponsabiliza o fabricante de algum produto pela descarte daquele produto no processo final. A gente tem ótimas leis para quase tudo, mas a fiscalização não são fiscalizadas. A lei do Brasil, me corrija se eu estiver errada, é uma das melhores do mundo, né? A lei ambiental brasileira. Ela só não é cumprida. As nossas normas foram implementadas agora na virada do milênio com padrões de qualidade europeus e americanos. Como a nossa normatização é recente, a gente pode pegar exemplos muito bons mundiais. Então, no Brasil, se gerou processos de geração de normas, adequando, por exemplo, a descarte com mínimo de resíduos de metais pesados, de controle de metano, de uma maneira que você adequasse a padrões ou europeus ou americanos, o que fosse mais exigente. Quer dizer, a gente diminui e prolonga a vida dos aterros, prolonga a vida das cidades de uma maneira enorme. Só explica para os nossos internautas o que é a manufatura reversa, que senão eles vão ficar meio perdidinhos aí. Por exemplo, eu pego um computador, eu desmonto, uso as mesmas peças, não necessariamente os componentes, mas o cobre, o metal. Se eu pegar, por exemplo, as latinhas de alumínio que são recicladas, que você comentou, o próprio uso da coleta e o uso disso na indústria também é uma logística reversa. Eu temo de usar a logística tanto de distribuição quanto de captação do que foi produzido. Esse mecanismo, esse movimento, no processo revertido, gera o quê? Gera itens que podem ser remanufaturados de uma maneira de consumo muito menor de energia. Um alumínio que já está trabalhado, ao invés de ser a bauxita a ser totalmente mexida, você passa por fornos muito mais rapidamente, você vai ter um novo alumínio para ser usado. A geladeira, por exemplo, a tendência do Brasil é que uma geladeira demanda em torno de 15 anos, ela tem uma vida útil de 15 anos dentro da casa da pessoa aqui no nosso país. E o que acontece? Houve há 2 anos atrás a implementação de uma política do governo, a partir do uso do recurso do FAT, etc., para valorizar e simplificar o processo de troca
seria numa loja do mercado, e você poderia receber um valor alto pela sua geladeira antiga, você compraria ela e a empresa de coleta de lixo, ela iria na sua casa buscar a antiga. Só que isso não iria para um lugar para ser reusado como geladeira. Isso seria levado para um processo de manufatura reversa. Aí essa geladeira entra no espaço físico específico, é isolado o CFC, que é o gás que das geladeiras há 5 anos para trás ainda existem. Esse gás é extremamente tóxico para a camada de ozônio, então ele é retirado e inertizado, ok? Aí a partir disso, toda a parte de processo é separada, os plásticos dos metais, das borrachas, espumas. Então muita gente que está assistindo já pode fazer parte da manufatura reversa.